ali. Ok. Bom, você quer esperar mais um pouquinho? Acho que sim, né? Por mim, tudo bem, tá? Não tem problema. Aí a gente... Na Porque a gente está verdade, esse gravando, horário eu né? também Então, coloquei assim aleatório, podia ser outro horário, mas depois depois a assim. gente corta, né? O comecinho, essa enrolação do começo, corta ali. Tá tranquilo. Nós estamos com uma conta do Zoom, da Ludus Magisterium, e era para estrear hoje, na nossa, mas voltou o e-mail lá pedindo umas alterações e tal, então não está liberada. Opa, chegou o Léo Abreu. Sei que vai ter que ter uma diferença de valor, a gente tem que pagar um pouco a mais. Como E é que aí, tá uma Léo? conta dessas, ô Paulo? É anual, né? É uns 500, 600. Mas a gente está rachando. E... Eu digo para ter Só que aí a particular, então. gente comprou, tem lá vários, como é que chamamos? Light, Premium, Ah, Super, sim. e o que a gente escolheu não serve para compartilhar entre os donos da conta. Tem que comprar um pouco mais com upgrade lá maior. Então, a gente vai pagar essa diferença e com isso a conta não está liberada para hoje. Era o dia da estreia da nossa conta. Aí a gente vai, não sei como, opa, agora sim, já temos quórum, Angélica. É verdade. Aí a gente vai atrelar a conta do Google e aí dá para fazer a transmissão ao vivo também. Tudo ao vivo. Então, oi para todo mundo que está chegando. Boa noite. Vamos lá. Lembrando que esse aqui é o Papo de Jogos Ludus Magisterium. Posso fazer a nossa introdução, Angélica? Com certeza. Então, tá bom. O Papo de Jogos Ludus Magisterium faz parte da comunidade de prática do coletivo Ludus Magisterium. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Lembrando que esse nosso encontro está sendo gravado e depois vai estar disponível no canal do YouTube da Ludus Magisterium. Aí eu coloco no grupo o link da gravação. E o que é o Papo de Jogos? É um deleite, um acalanto para aqueles poucos que usam jogos na educação e que dificilmente têm com quem conversar e trocar ideias, não é? E como a Ludus é um terreno fértil para isso, a gente começou a pensar quem tem aquelas ideias que gostariam muito de debater, quem tem uma dúvida que parece que não tem resposta, quem quer descobrir uma solução para alguma coisa, ou simplesmente, olha, eu tenho uma opinião nova aqui e eu queria ouvir vocês, saberem se concordam, discordam. Então, é um bate-papo, por isso é o Papo de Jogos. Pertence ao coletivo Ludus Magisterium. Para quem está assistindo agora pelo YouTube da Ludus e quer saber como que participa ao vivo, conversando, podendo interagir, você tem que ir no Instagram da Ludus Magisterium. Aí lá tem um link para você preencher um formulário do Google. E aí você preenchendo esse formulário, a gente te adiciona no grupo da Ludus. E aí lá você vai conhecer uma galera assim muito importante. E acho que está fazendo uma boa diferença no cenário nacional e até além. E a ideia é uma apresentação de mais ou menos 20 minutos, meia hora, pode estender, pode ser mais curta. A ideia é uma apresentação para a primeira parte.
E na segunda parte, somos todos nós que vamos conversar, apresentar, perguntar, né? Fica até disponível para quem quiser depois compartilhar alguma tela conforme a conversa for saindo, tá? Angélica, eu queria só saber se você prefere perguntas todas no final ou se pode interromper. Pode interromper, só que daí eu tenho que voltar, porque eu não sei se é essa funcionalidade, mas eu sumo daqui quando eu vou apresentar e depois eu volto, né? Agora eu estou aqui, mas eu não consigo passar a apresentação, mas pode interromper, por favor. Acho bacana isso. Bom. Tranquilo. E aí, para você ser o apresentador do próximo Papo de Jogos, que acontece uma vez por mês, é só falar com a gente, trocar ideia, e a gente agenda, né? Foi assim com a Angélica, a gente estava trocando umas ideias, opa, parece que isso rende um papo, né? E está aqui hoje a Angélica Annelise Lohan, que tem nome chique, e tem uma dissertação legal que eu li esses dias. E vamos lá, então, Angélica, é com você. Joia, então. A apresentação já foi feita, né? Eu sou a Angélica. Primeiro, te agradecer, Paula, pelo convite e também pela coragem de fazer esse grupo, né? Porque dá trabalho, mas eu acho assim fantástico a gente poder trocar, porque de tudo que eu já aprendi sobre jogos, eu acho que eu tenho que aprender muito ainda, então nunca é pouco. Aqui eu vou apanhar para botar minha apresentação, claro, obviamente, né? Deixa eu ver. Foi. Então, o tema, então, que foi eleito, né, para o dia de hoje é esse, o uso pedagógico dos jogos no contexto escolar. O professor e o design de jogos. Então, vamos lá. Primeiro, quem sou eu, né? Gente, eu conheço o jogo e vivo o jogo desde a minha infância. Então, desde pequenininha, minha mãe, né, construía jogos com a gente saía atrás dessas tampinhas de pasta de dente que vocês estão vendo aí para construir jogos. E daí eu não parei mais, né? Eu conheci meu marido, jogando com ele, depois meus filhos, até que eu conheci o Catan, né? Que é um jogo daí, já, digamos assim, que todo mundo fala, né? De uma nova era dos jogos modernos. Mas eu tô com os jogos desde a minha infância. E aí, um belo dia, quando eu decidi ser professora, eu não tive dúvida. Eu levei os jogos para a escola, obviamente. E o que me motivou a trazer esse tema aqui para a gente conversar hoje? Primeiro, a minha prática docente com o uso pedagógico dos jogos, que eu sempre percebi que é necessário para levar esses jogos para a escola, conhecer sobre eles, e sempre eu senti e vi a necessidade de interferir ou na estrutura do jogo, no funcionamento, alguma coisa sempre é necessário mudar. Né? E uma outra questão que me motivou também bastante, que recentemente eu defendi a minha dissertação de mestrado, e a banca fez um comentário, a minha dissertação falava sobre jogos, obviamente, né? E eu fui questionada nessa banca dos perigos de se modificar os jogos para uso pedagógico. O que são esses perigos? Quem me fez esse questionamento, esse comentário, foi um professor, um pesquisador que atua com materiais, como é que eu chamo? Materiais manipulativos para o ensino da matemática. E ele mostrou, assim, os perigos que os professores cometem quando eles modificam esses materiais. E ele fez esse paralelo com os jogos, e eu fiquei, assim, impactada nesse momento, né? Porque eu digo, não, isso não... Há necessidade dessa mudança. De qualquer forma, isso me suscitou, assim, opa, eu tenho que pensar sobre isso, né? E aí, o que eu fiz agora? Para hoje, eu fui lá, né, catei um pouquinho dessa definição do que seria esse design do jogo, porque eu não sou designer, eu não tenho essa especialidade, né, longe disso. Então, o que eu trouxe aqui? O que eu descobri, né? Descobri não, o que eu vi ali nesse artigo da Campana, que é um artigo, inclusive, bem recente. Que o design de jogos é o processo de projeto de qualquer jogo, onde são definidas ou estabelecidas características do jogo. Opa! É o ato de decidir como um jogo deve ser. É o que determina a forma e as escolhas que o jogador será capaz de fazer no jogo. E quais ramificações essas escolhas terão sobre o resto do jogo. Ou seja, é a alma do jogo, né? Pelo que eu entendi. E aí eu resgato um pouquinho o título ali do nosso bate-papo, para frisar um pouquinho nesse pedacinho ali, que é o uso pedagógico dos jogos. Né? O que eu vou trabalhar com vocês, que a gente vai discutir hoje,
é direcionado a um professor que tem uma intencionalidade pedagógica com o uso do jogo. Ele não vai levar esse jogo para a escola somente para a diversão, né? É claro que existe a diversão no jogo, tem essa potencialidade do jogo, é por isso que nós vamos também levar o jogo, mas não só por isso. E aí eu faço uma pequena distinção entre o uso pedagógico dos jogos e o uso de jogos pedagógicos. Isso aí também já deu uma discussão lá no grupo da Lourdes uma vez. Por que eu faço a distinção? Porque quando eu escolho esse jogo para jogar, eu vou geralmente usar um jogo que é da cultura lúdica. O que é essa cultura lúdica que eu estou querendo trazer aqui? É um jogo que foi produzido com outra finalidade, que não a finalidade escolar, a finalidade educativa. Ele foi produzido, ele foi concebido, ele foi pensado, né? Ele foi criado com outras funções, entre elas a função do prazer, da diversão, né? Não que eu não possa usar um jogo didático, não que eu não use esse jogo didático, eu até uso, mas essa é a minha preferência, digamos assim, né? E aí, dentro desse universo de jogos, como que eu escolho? Então, tem diferentes formas que eu posso escolher um jogo para usar ele pedagogicamente. Eu posso partir de um jogo, né, que eu conheci, que eu vi numa mesa de jogo, ou que eu vi numa loja, ou que me foi apresentado de alguma forma, e a partir daquele jogo, eu digo, esse jogo eu posso trabalhar, vamos por aqui, né, um pensamento lógico, ou qualquer outro, né, conteúdo ou habilidade dentro da educação. E aí eu uso esse jogo. Ou pode ser diferente. Eu posso, a partir de algo que está lá no meu currículo, ou que eu pretendo trabalhar com as crianças, com os alunos, eu penso nesse elemento pedagógico, nesse aspecto pedagógico, e aí eu vou buscar esse jogo dentro de um acervo que eu possuo, dentro de um acervo que está disponível para mim, que eu possa comprar, enfim. E uma outra forma seria também criar um jogo, né? Bom, e aí quais são essas implicações, então, desse uso pedagógico? É que um jogo, depois de ele escolhido, provavelmente ele não vai estar pronto para contemplar aquela minha intencionalidade pedagógica. E aí essa prática vai precisar do quê? Vai precisar que eu faça alterações nos jogos. E vai precisar algumas vezes que eu crie talvez um jogo, né? E por quais motivos? Seja por adequar ou contemplar um aspecto pedagógico, seja um conteúdo, seja tornar ele mais acessível, porque do jeito que ele está, ele não consegue, as crianças não conseguem jogá-lo, ou seja para deixar ele mais desafiador, ou porque a minha estratégia envolve outras coisas que eu preciso modificar alguma coisa no jogo, ou talvez até o contexto que eu vou levar, eu estou levando para criança, daqui a pouco eu estou levando para adultos, não sei, né? Então, tudo isso vai interferir e acaba alterando esse jogo. E também pode ser que durante essa prática eu precise confeccionar exemplares de jogo, por exemplo, artesanalmente. Para quê? Ou para compor um acervo, né? Porque nas escolas, pelo menos nas escolas que eu passo, não tenho acervo, então eu tenho que construir esse acervo, ou até mesmo porque o jogo é um jogo, sei lá, um jogo milenar, que ele não tem nenhuma editora que o edite, então eu vou ter que fazer uma cópia não, um exemplar, né, a partir de algo artesanal, digamos assim. Ou até mesmo, de acordo com uma estratégia que eu estou bolando, eu vou precisar criar ou confeccionar o jogo junto com as crianças, ou uma criança me traz essa proposta de criar um jogo. Então, agora eu vou mostrar algumas experiências que mostram essa necessidade, que vão mostrar essa necessidade de mudança que eu tenho, né, que eu tenho enfrentado, né, na minha prática com crianças da educação infantil. Então, são crianças aí de 3 a 6 anos de idade, tá, gente? Só para situar o contexto. Bom, o primeiro jogo que eu trago é esse aqui, o Gato Preto. Esse jogo, ele vem naquela característica lá da primeira opção de como escolher o jogo. A Kátia, que eu acho que está aqui com a gente, né, no canal dela, inclusive um canal maravilhoso, sugiro todos visitarem, do YouTube, o Vem Cá Jogar, ela me apresentou esse jogo e eu, olhando para, né, enquanto ela estava apresentando, eu digo, gente, esse jogo eu vou levar para minhas crianças. Bom, é um jogo que ele não está disponível para compra, pelo menos eu não encontrei aqui no Brasil, eu não tinha acesso ao jogo e ela já estava mostrando, né, uma versão caseira lá, uma versão artesanal do jogo. Eu digo, eu vou fazer esse jogo também. E aí vem a primeira questão. Quando eu tenho que mudar um componente do jogo, porque, claro, artesanalmente eu vou ter que mudar o material, no mínimo, né? No mínimo o material da construção desse jogo. Eu preciso
pensar nesses aspectos para que eu não modifique a funcionalidade do jogo, a estrutura do jogo, né? Então, eu comecei a dizer, os copinhos, né? Que eu não sei se vocês veem quando eu mostro aqui com o mouse. Vocês veem? Ixi. Sim, a gente Tá. enxerga o seu mouse. Isso. Então, para construir esses copinhos, por exemplo, eu pensei, a primeira coisa, eu tinha um monte de sucata, eu pensei assim, vou pegar umas tampinhas que eu tenho lá de desodorante que são transparentes. E eu nem me toquei que os copinhos não podiam ser transparentes. Por quê? Porque aqui dentro ficam escondidas as comidinhas que os ratinhos vão tentar pegar. É um jogo da memória, então eles não podiam ser transparentes. Então, é um exemplo bem bobo, né? Outras modificações podem ser feitas no jogo, que você nem perceba que você está estragando, digamos assim, né, a funcionalidade do jogo. Então, aí eu percebi isso, obviamente, né, e fiz esses copinhos, utilizei copinhos opacos. Uma outra possibilidade, né, quando eu fui construir os ratinhos. Os ratinhos podem ser da mesma cor? Não, não podem ser da mesma cor, porque cada ratinho colorido é que vai definir quem é o jogador, quem pertence àquele ratinho. Então, isso é uma questão, são questões que quando a gente vai alterar o jogo, a gente precisa estar atento. Né? Nesse caso, eu estou fazendo uma versão para construir um acervo ali para a escola. Já esses queijinhos, né, que originalmente no jogo são quadradinhos, tem problema eu mudar a forma deles? Não, não teria problema. Por quê? Porque eles são marcadores de pontuação. Então, tanto faz, serem quadradinhos, serem aqui eu fiz de esponja, pode ser qualquer tipo. Então, essas questões, a gente precisa estar atenta quando a gente vai alterar esse jogo. E que foi uma necessidade que eu tive perante a ausência de, né, a indisponibilidade de poder comprar o jogo ou de ter emprestado de alguém. Um outro jogo que também aconteceu de eu precisar fazer essas alterações foi esse jogo, Detetive Júnior da Estrela. Eu já conhecia o jogo Detetive, depois eu tive contato com esse do Prédio Azul, e Detetives do Prédio Azul, na época isso era uma febre, então, nossa, eu vou levar esse jogo para as crianças, porque esse jogo tinha algumas características que eu queria trabalhar com eles, a questão de raciocínio, lógico, né? Se eu já descobri tal arma do crime, então ela não pode ser a que está escondida, enfim, a que está escondida não, a que eu tenho que desvendar. Porém, as minhas crianças não tinham a leitura ainda, então, e o jogo dependia da leitura, porque o formulário original do jogo é esse que fica bem aqui em cima, né, à direita, onde só eram escritos os personagens, né, digamos, os criminosos e a arma. E as crianças, então, não teriam como ler e fazer as marcações. Então, o que eu fiz? Eu mudei componentes do jogo. Eu trouxe aqui para eles uma tabelinha ali, uma tabelinha, né, com a iconografia dos personagens e das armas, e as tampinhas de leite, onde cada vez que eles descobriam uma arma ou um criminoso, eles tampavam, ou seja, esse personagem ou essa arma já não seria mais, e aí eles iam fazendo as deduções deles. E uma outra questão que também eu tive que adaptar foi a questão das marcações, de onde eles estavam dentro do jogo, quais lugares eles já tinham visitado nesse jogo, porque eles não tinham ainda a habilidade de ir lá para o formulário, anotar, e depois pesquisar e voltar para o jogo. Ou seja, era um jogo que era muito bacana trabalhar com as crianças, mas os componentes e a forma como ele estava estruturado não permitia o uso para aquela idade. Mas com as alterações que foram feitas, ficou perfeito. Eles jogaram, foi maravilhoso. Né? Eles aprenderam muito. Inclusive, esse esconderijo também foi uma coisa que foi feita depois. Por quê? Porque no início eles nem olhavam o que as crianças, né, os coleguinhas estavam descobrindo. Chegou uma hora que eles perceberam que se eles olhassem as descobertas dos colegas, eles tinham uma chance aí melhor, né? Eles estavam mais à frente. Mas naquele momento eu não gostaria que eles fizessem isso, eu gostaria que eles olhassem as opções deles e pelas opções deles fossem descartando. Então, o que eu fiz? Criei o esconderijo ali, né, que hoje em dia vários jogos modernos já têm esse tipo de esconderijo, né, mas naquela ocasião foi preciso fazer. E o engraçado desse jogo é que eu acho que a própria Estrela percebeu essa necessidade de adaptar para crianças menores e colocou a iconografia, que eu fui pesquisar, os jogos novos já possuem iconografia no formulário, né? Então tem o desenhozinho lá do criminoso e do lado o nome. Bom, esse jogo eu não vou passar, que senão não vai dar tempo. Gente, depois, se der tempo, a gente volta, que é o jogo da velha, o jogo 4 em linha e esse camisas coloridas também. Mas eu vou aqui nesse jogo, que é o jogo das letras coloridas. O que é interessante trazer nesse jogo?
esse jogo foi uma criança de 5 anos de idade, na época ele tinha acho que 4 ainda, que criou esse jogo. Belo dia a gente estava trabalhando com o alfabeto móvel, isso aqui são letrinhas, né, de plástico, escrevendo o nome da criança e bababá, e ela virou para mim e disse assim, vamos fazer um jogo, vamos jogar? Eu disse, tá bom, como é que é esse teu jogo? E aí ele começou a definir as regras. Então, qual a importância nesse momento de eu conhecer a estrutura de jogos e regras e etc? As regras que ele foi inventando, a gente precisava juntos validar, para que fosse uma regra que pudesse, que funcionasse com o jogo, né? Então, a regra inicial tinha que dizer uma cor, azul, né? E aí cada um na sua vez, fechava o olho, ia lá e catava uma letrinha. Se a letra fosse azul, ganhava um ponto, se não, devolvia para o monte e não ganhava ponto nenhum. O interessante é que as crianças, elas começavam a pegar as letrinhas sem fechar os olhos, aliás, posicionar a mão em cima do monte para pegar a letrinha antes de fechar os olhos. E a gente já viu uma necessidade de mudar a regra. Bom, gente, a regra é assim, agora vocês têm que fechar o olho antes e depois posicionar a mão, porque senão não vale. Então, são alterações de regras de um jogo que foi construído por uma criança, ou seja, ele nem existia até então, vamos dizer assim, né? Mas que precisavam ajustes de regras, né? A gente precisava conhecer, digamos, essa estrutura do jogo para mudar essa regra. E esse jogo foi muito interessante, porque ele foi mudando regras, ele foi criando variações durante as semanas. Passava uma semana e nova regra era construída. Aí depois decidiu que cada um, na sua vez, podia definir a cor que ia pegar. Né? Por quê? Porque eles perceberam, né, que as possibilidades, olha ali a estatística, a matemática entrando, que as possibilidades de pegar uma cor, uma letra de determinada cor, tinha mais possibilidade. Por quê? Porque tinha uma amostra muito maior. Então, eles decidiam pelo azul, por exemplo, pelo branco, que facilitava. E o cor-de-rosa ninguém queria, porque o cor-de-rosa tinha só 3, 4 letrinhas daquela cor. Então, todas essas questões, elas são... o professor, com a intencionalidade pedagógica, ele vai questionando a criança e vai elaborando essas construções de pensamento e do conteúdo que está ali sendo trabalhado, mas junto com o jogo que está sendo elaborado, que as regras estão sendo elaboradas e que propiciam ou não esse desenvolvimento do conteúdo junto com a diversão do jogo pela criança, né? Bom, a partir daí, mais uma questão foi criada, que a criança queria levar o jogo para casa. E as letrinhas não podiam sair da escola, né? Faz parte do acervo, lá, dos materiais da escola. E aí, qual é a nossa questão? Como é que é o nosso problema? Como é que a gente vai resolver isso? E a gente sentou, conversou, viu as hipóteses, e aí a gente percebeu que a gente podia trocar por tampinhas coloridas. E aí a gente fez uma arrecadação lá de tampinhas, etc. Só que as tampinhas tinham em muito mais cores. Aqui a gente nem está vendo, mas tinha cinza, tinha uma que era meio transparente, tinha uma roxa, né? E aí, o jogo funciona? Ele pode ter mais cores ou não pode? Então, esses questionamentos de mudar os componentes do jogo, que agora a gente ia ter mais cores, eles faziam parte da estratégia pedagógica e junto das regras e da composição do jogo. E a gente chegou à conclusão que sim, poderiam ter mais cores. E o muito engraçado também é que foi num dos momentos, uma das regras, uma das variações do jogo, era para tirar uma cor desse monte aqui de peças, esconder. Né? As crianças fechavam o olho, um escondia, deixava lá escondido dentro do armário e voltava. E aí as crianças tinham então que descobrir qual cor que estava faltando. E aí, como aqui, né, tinham várias cores, o que eles foram fazendo? Eles sabiam que tinham 10 cores de letrinhas, eles foram enumerando, foram selecionando um exemplar de cada cor, colocando lado a lado, para analisar, para ver, opa, é a rosa que foi tirada. Por quê? Porque a rosa não estava, né, nessa sequência que eles tinham feito e nem no monte. Então, assim, isso eles usavam como apoio para desvendar, né, chegar no objetivo que era reconhecer a cor. E com as tampinhas, como eram mais, isso dificultou o jogo. Então, também perceber, né, nessa questão, poxa, eu vou fazer um jogo agora com uma dificuldade bem maior. Lembrando, gente, que eu estou falando de crianças de 3, 4, 5, 6 anos, né? É claro que para a gente, às vezes, fica mais fácil tudo isso. Bom, e por último, eu trago aqui o jogo Batalha para mostrar também o quantas vezes a gente tem que ter muita atenção quando a gente vai substituir ou fazer a alteração de um jogo. Nesse caso aqui, o Batalha, não sei se vocês conhecem, é um jogo que a gente
joga uma cartinha, né? São 2 jogadores ou mais, né? Eles estão jogando as cartinhas, escolhe uma cartinha. Aqui eu estou com o baralho todo, mas a gente usa geralmente só os números, né? E aí um jogador joga, por exemplo, o número 6, o outro joga o 2, e a gente se compara, o maior número ganha aquela batalha. Para crianças que ainda estão construindo a noção de número, né, que não tem a noção de quantidade bem definida, a gente precisa jogar com um jogo que o baralho, que cada carta traga a quantidade respectiva ao número que está ali representado. Então, por exemplo, aqui tem o 6, eu tenho 6 ícones, né, ali do ouro, né? Por quê? Porque quando a criança faz essa jogada, ela não sabe que o 6 é maior que o 2, mas ela pode fazer aqui uma correspondência bionívoca, onde ela vai colocar, opa, um losango, outro losango, opa, voltei aqui que dei um clique errado. Ou seja, o 6 é maior que o 2. Ela vai construindo essa noção de número. Ou ela dá uma olhada aqui, ela já percebe que tem mais losangos nessa carta do que essa, e ela já não precisa nem fazer essa correspondência, ela já define isso. Se eu for usar um jogo, que é um jogo comercial, da Copac, né, que já traz um tema aqui para o jogo, né, que são os heróis, o Marvel, eu acho que é, né, se eu estou falando errado, depois a gente corrige. É um jogo mais atrativo para as crianças, certamente, porque ele traz esse tema, ele traz esse apelo, né, do personagem. Mas ele já não serve para esse propósito que eu estou aqui. Então, se eu fizer essa alteração, pronto, a minha estratégia já não vale mais. Eu já não posso mais trabalhar do jeito que eu estava planejando. Por outro lado, esse jogo dá para trabalhar com outras formas, outras estratégias. A criança que já tem a construção do número bem definida, então ela já sabe que o 9 vem antes do 11 e que o 11 vem antes do 12, né? No caso, o 12 ele venceria aqui nessa disputa, ela já pode jogar com um colega dessa forma, sem a quantificação do número. E aí, vamos supor que ela tenha esse trio de cartas na mão e o outro jogador coloque um 10. A estratégia dela aqui é definir qual o número que vai vencer o 10 do outro colega. O 9 não funciona. A primeiro momento, ela vai querer jogar o 12, porque o 12 é o vencedor, é o mais poderoso. Mas ela deveria jogar o 11, porque o 11 ganha do 10 e ainda mantém esse 12 para uma futura disputa com outra carta mais poderosa. Por incrível que pareça, esse movimento de jogo, a princípio, as crianças vão fazendo aleatoriamente, elas vão jogando só o que vai vencer. Quando elas começam a bolar as estratégias, pensar sobre como utilizar as cartas, elas vão desenvolvendo essa outra noção aqui. E isso, então, esse jogo propicia, de qualquer forma, independente se ele for os heróis ou se forem bichinhos aqui anotados, tanto faz. Então, dependendo da estratégia que o professor define, da intencionalidade que ele tem com o uso do jogo, ele vai poder utilizar um baralho comum, ou ele vai poder abrir mão do baralho comum e jogar um jogo com personagens, né? Mas isso, então, o que eu quero chamar a atenção é que essa alteração do jogo, ela tem que ser sempre pensada para que não influencie nem a jogabilidade e nem o conteúdo ou habilidade que a gente está querendo trabalhar. Bom, com essas experiências assim que eu trouxe aqui rapidamente, né, dá para mostrar e confirmar que a professora precisa então alterar, adaptar esses jogos, confeccionar jogos novos, criar jogos, né? E no meu entendimento, gente, tudo isso se refere ao design dos jogos. E então, quais são as percepções que eu tenho sobre o uso pedagógico dos jogos e o design dos jogos? Né? Eu entendo que a professora, ela precisa conhecer o funcionamento, os temas, enfim, a estrutura do jogo, né? Porque tudo isso vai oferecer à professora a possibilidade de tanto criar ou adaptar esse material de acordo com as necessidades das crianças com quem ela trabalha, com aquelas estratégias e com o que ela pretende utilizar pedagogicamente, né, o jogo. Porém, uma coisa bem importante de ressaltar, no meu entendimento, né, que a falta desse conhecimento, eu estou colocando aqui conhecimento sobre o jogo, mas eu posso traduzir isso aqui, posso, né, trocar isso aqui por design do jogo, por funcionamento do jogo, né? Mas a falta desse conhecimento sobre o jogo, ela pode dar origem a uma versão que, ao contrário do que se espera, que é
melhorar o jogo, adaptar o jogo, ela pode prejudicar esse funcionamento do jogo e, consequentemente, tanto a compreensão das crianças quanto o desenvolvimento do jogo. Ou seja, talvez o jogo não consiga mais ser jogado do jeito que, né, ele foi concebido para ser jogado, e talvez eu não consiga mais trabalhar aquele conteúdo, aquela habilidade que eu pretendia inicialmente com o jogo. Então, essas alterações são bem importantes. Eu trago aqui um exemplo que é bem bacana, já fugindo aí dos 3 anos, dos 4 anos da educação infantil, que é com o jogo Catan. Não sei se todo mundo conhece, né, mas o Catan a gente joga com 2 dados, na versão original dele, a primeira versão, e tem um motivo de serem 2 dados, né, porque ao jogar esses dados, a probabilidade, por exemplo, de tirar um 7, que ele vai evocar, digamos assim, o ladrão lá, que ele vai atrapalhar o jogo, é maior. Quando a gente define o tabuleiro tem numerações lá nos tiles, né, que conforme a numeração eu vou produzir os meus recursos, né. Então, lá quando eu começo a trabalhar, a disponibilizar, a dispor as minhas vilas, as minhas peças no jogo, né, eu vou decidindo, né? São vários quesitos para decidir, e um deles é eu decido, né? Onde a probabilidade de sair aquele número é maior, onde eu vou poder produzir aquele recurso. E aí, um belo dia, a gente jogando lá em casa, né? Esse jogo, meu irmão muito indignado, né? Com essas probabilidades, vamos jogar com dado D12. Eu digo, tá bom, joga D12, mas muda completamente, né, o funcionamento do jogo, porque um dado D12 você tem probabilidades iguais para todos os números. E aí realmente mudou. Então, supondo que eu queira levar esse jogo para a escola e queira trabalhar a questão de probabilidade, né? Se eu fizer essa alteração, eu vou estar, digamos assim, destruindo essa questão da probabilidade. Ele não vai conseguir, eu não vou conseguir trabalhar isso. Por outro lado, eu posso levar os 2 modelos, né, as 2 versões, e fazer a comparação. Gente, como que foi a experiência de jogar com 2 dados, e como foi a experiência de jogar com um único dado D2? Então, são essas alterações que a gente faz, às vezes, só pensando em modificar um componente, e não tem o discernimento do que vai modificar no jogo, é que precisam ser cuidadas, né? E aí, como a ideia é conversar, e como eu não tenho, né, conhecimentos, digamos assim, profundos sobre design de jogos, e eu quero estar aqui aprendendo com vocês, eu trouxe essas questões a gente discutir, essas e qualquer outras, né? Mas eu queria colocar aqui assim para a gente, né? O que vocês acham? Qual é essa relação, então, entre o uso pedagógico do jogo e o design do jogo? Existe essa relação? O professor, ele precisa conhecer sobre design de jogos ou não? Ele só precisa utilizar o jogo? E aí, se ele precisa conhecer, quais os conhecimentos que ele precisa ter? E quais os benefícios de ter esses conhecimentos sobre o jogo, né? Uma outra questão, é necessário que o professor interfira no design dos jogos? Por quê? Ou eu posso simplesmente pegar o jogo e jogar do jeito que ele está? Inclusive, aqui nesse item 3, eu trabalhei no ensino fundamental com um projeto que os jogos já vinham todos prontos, né? Tinha um acervo gigante de jogos, e as respostas também já vinham todas prontas. Eu nunca interferi num design de jogo, naquela experiência específica, né? Então, tá aí um exemplo, né? Então, a pergunta é, será que é necessário que o professor interfira? E aí, por último, quais são essas implicações, né? Tanto no funcionamento do jogo, ou na proposta pedagógica com o jogo, devido a essas mudanças que a gente possivelmente vai fazer do design do jogo. E aí, então, volto lá na pergunta da minha banca, né? Quais são esses perigos, né? Quais são os perigos disso ser feito por um professor, né? Porque pensando aqui que um professor, ele não é um designer de jogos, né? Essas são algumas referências que eu usei aqui. E bora papear, gente. Que é para isso que a gente veio aqui. Bora papear. Acho que tem 2 pontos que a Angélica tocou aí, que tocou em todo mundo. O fato das tampinhas de material reciclável, de garrafinha PET de lata de leite, que a professor que usa jogos junta mais tampinha do que EVA, né? Tem essa. E a parte de adaptar o jogo.
essa aí aqui tem bastante gente que trabalha com criança e faz as adaptações, mas acho que basta ter um filho ou um sobrinho para você já fazer às vezes de um game design, porque o jogo está um pouco difícil para a idade dele, mas você quer jogar com aquela criança, então você já começa. Acho que esses 2 pontos aqui, todo mundo se reconheceu, né? Então, vamos lá, vamos fazer aberto, falando todo mundo. A Pamela, por exemplo, está adaptando a videochamada, não é? Para todo mundo participar e tá tremilicando, mas o importante é que tem gente junto, olha lá. Olá. A gente faz isso com o jogo também. E vamos lá. Refaz aí, Angélica, a primeira perguntona lá. Ou você quer falar aquela dos perigos? Qual que você, por onde você quer começar? Vou refazer aqui a pergunta. Só deixa eu... Gente, precisa da minha cola, gente, não é assim não. Pensa que é assim, né? Perdeu a cola? Perdi a cola. Cadê a cola? Qual a relação entre o uso pedagógico do jogo e o design do jogo, né? Gente, traga essa... Só fazer aqui talvez não ficou claro, né, na minha apresentação. Eu não sou designer de jogos, né? Eu criei um jogo ali, eu crio alguns jogos, mas assim, muito artesanalmente, muito, não artesanalmente, muito... superficialmente, não sei se essa palavra é correta. Então, é por isso que eu trouxe esse papo para gente, porque eu queria ouvir, assim, se alguém aqui é design, se alguém já desenvolveu um jogo mais, assim, complexo, né, para a gente discutir isso. Então, e aquela pergunta que foi feita na minha banca, ela me deu, na hora eu soube responder, eu disse, claro que o professor precisa conhecer o design do jogo, a estrutura do jogo, e é claro que ele vai modificar. Mas e aí eu pensei assim, mas será? E qual o perigo, né, de eu estar mudando esse jogo e destruir o jogo, digamos assim, né? Ou levar uma coisa para a criança que eu, no lugar de ensinar, eu vou estar confundindo toda a cabeça e todo o que eu tinha planejado, né? Então, essas são as perguntas que ficam aí, ó, batendo na minha cabeça. Vai lá, Kátia, que aliás também é da matemática, além de juntar delícia. Da matemática. Além de juntar tampinhas, mexer com EVA. Eu acho assim que a gente tem que separar um pouquinho o jogo comercial do jogo na escola. Então, assim, o professor modificar o jogo, por que ele modifica? Porque ele conhece a turma, ele conhece as crianças, ele sabe em que nível que está a turminha. Então, assim, ele tem que conhecer o jogo para ver, esse jogo vai dar certo aqui? Não, ele está muito complexo. Então, eu vou tirar isso, isso, isso. Só que não é só no pensamento, vou tirar e levo para a escola. Não, ele tem que tirar e tem que testar. Ele tem que fazer o playtest do jogo, porque ele mesmo vai dizer assim, putz, mas isso que eu tirei acabou com o jogo. Então, eu acho que o professor tem esse domínio. Ele consegue fazer isso sim, pegar um jogo, modificar e levar para a escola, porque ele vai conhecer o jogo, conhecer a modificação que ele fez e conhece o público, né? Diferente de um designer de jogo que geralmente ele faz assim uma coisa muito ampla. Esse jogo vai ser de estratégia a partir de 8 anos. Quem está do outro lado que se vire, eu não conheço. Né? Ele vai fazer N playtest, mas não é focado naquele público dele pequenininho. Acho que essa é a grande diferença entre o professor e um designer de jogo. O mundo ideal seria que todo professor tivesse a formação de design de jogo e, ao contrário, que um design de jogo tivesse uma formação pedagógica também, porque aí a gente já conseguia não precisar de tantas adaptações na escola, né? Não sei o que vocês acham aí. Vamos lá, pega o Léo Costa, quer falar. Eu posso falar? Pode. Apresente, sim. Então. Eu quero parabenizar toda a iniciativa e dizer o quanto, como é que fala? Eu comungo todas essas ideias. Eu trabalhei 15 anos com crianças de 4 a 6. E eu levava jogos até bem assim, de professora fala assim, mas criança dá conta disso? Eu falo, criança dá. Às vezes o adulto não. Então, jogos que a gente fazia adaptações, né? Como a Kátia falou muito bem, né? O professor conhece,
O professor só pode entrar com jogos em sala de aula se ele conhecer muito bem o jogo. Só depois dele ter jogado muito é que ele pode fazer alguma mudança para adaptar para a sua turma. E assim, eu tinha um jogo bem simples que chamam de tateti ou chamam de... eu chamo de trinca, mas é com aquele tabuleiro que tem um X no meio, uma cruz no meio e em volta. Não é o tabuleiro do jogo da velha. E as crianças entre 4 e 6 anos, eles ficavam jogando aquilo, faziam a fila para entrar, quem perdesse saía, quem perdesse saía. E aí as estagiárias que vinham para a minha sala, da psicologia, da pedagogia, elas nunca conseguiam ganhar dos meus alunos. Então, assim, era um jogo bem simples, e depois eu posso... A Kátia deve ter esse jogo explicando, né, Kátia? Alguém vai lá no site dela, nas redes sociais, que ela explica. Esse ainda não, mas já coloquei na listinha. E também um jogo que eu aprendi a jogar com meus alunos, que eu já jogava com os meus filhos, era o combate. O combate, gente, para criança, né, são números maiores e menores, então a estratégia que um dos meus alunos usava, eu uso até hoje. Qualquer dia eu quero jogar com alguém, tá? Então, é muito interessante essa questão da gente conhecer bem antes os jogos e poder passar, então, para os nossos alunos, que idade for, né? Mas com adaptações de acordo com a realidade. Obrigada aí. Quem falou, vocês estão lendo aí Ecobrinquedoteca, mas eu é a sou Zamira. Zamira, é que eu estou num lugar que não dá para poder ligar a câmera no momento, tá? Mas na hora que eu estiver no outro local, eu ligo. Mas eu sou Zamira, da Ecobrinquedoteca de Campinas. A gente tem mais de 80 jogos, todos feitos com material de reutilização. E jogos do mundo inteiro, e muito apaixonada por jogos. Eu só sei brincar, tenho 71 anos, que eu só brinco. E fico muito feliz de falar que eu só podia brincar em serviço, que muita gente não pode brincar em serviço, mas eu era obrigada a brincar em serviço. Me apresentei, né? Joia, muito obrigada. Sempre gostoso conversar com você, Zamira. Tá na fila aí o Léo Costa e depois volta para a Angélica. E eu queria perguntar, assim, instigar, quando a gente fica quase que lendo a linha de raciocínio dos alunos, né? Quando eles foram ver se era mais vantajoso jogar, por que ninguém queria o cor-de-rosa lá nas letrinhas do alfabeto e tal. Esse entender da estratégia, será que eles já não estão dando uma de game designer? Será que eles já não estão criando isso daí, né? Mas vamos lá. Léo, você está aí para falar, senão vai para a Angélica. Vai ficar com a mãozinha... vai lá. Tá, então Angélica e depois Rafael. Não, eu só queria comentar que a Zamira, eu acho, né, porque eu não conheço ela pessoalmente, eu conheço ela só do nosso grupo, né, do Ludus Magistério, mas acho que ela faz parte do clube do Tabuleiro de Campinas, não? Me ajudem aí, Zamira, me ajuda? O Clube do Tabuleiro de Campinas é do Wagner Gerlach, um gênio dos jogos. Ele importa jogos do mundo inteiro e acaba levando para mim, feito com sucata. Então, assim, a quantidade de jogos que eu tenho lá, que eu ainda nem sei jogar muito bem, é incrível. Então, é um cara, é o top mesmo, aqui de Campinas. Então, o que eu queria dizer é que ele é uma inspiração para mim há muitos anos, eu já troquei alguns e-mails com ele, não conheço pessoalmente, mas assim, nossa senhora, ele abriu minha mente assim, em relação a jogos e materiais também, as possibilidades que eu tinha de criar, de construir acervo, porque essa questão de construir acervo é muito importante para a escola, porque a escola às vezes está sem jogo, mas jogos simples, a gente pode construir jogos de domínio público, eu não preciso estar copiando um jogo industrial, mas eu posso ter um jogo aí, industrial que eu digo, um jogo que foi editado aí por uma editora, mas eu posso trazer jogos mais simples, jogos que estão aí no domínio público, mas eu construo com esses materiais as possibilidades que eu tenho e
são fantásticas. O Tateti, como a Samira já falou, eu costumo apresentar ele depois do Jogo da Velha, eu faço uma sequência, o Jogo da Velha, depois a gente vem com 4 em linha, que não deu tempo para mostrar ali, senão ia ficar gigante a apresentação, e depois eu venho com o Tateti, porque eles têm uma correspondência, umas similaridades, umas diferenças, que isso daí também já é importante trabalhar. Então, eu conhecendo o design de cada um desses jogos, que são jogos simplíssimos, né, digamos assim, né, mas eu poder tendo esse conhecimento desse design, dessa estrutura do jogo, e poder ressaltar isso numa estratégia pedagógica, nossa, isso aí é fantástico, e as crianças se envolvem, e aí elas querem construir, e elas constroem errado, e elas querem, né, assim, Jogo da Velha, de novo, né, eu trabalho com crianças muito pequenas, né, uma vez eu propus que eles fizessem o tabuleiro de Jogo da Velha, e a criança me fez um tabuleirinho minúsculo, e aí a gente já tinha as peças definidas que a gente ia jogar, e eu virei para ela e só perguntei, você acha que a gente vai conseguir jogar nesse tabuleiro? Ela mesma olha para o tabuleiro e disse assim, nossa, eu preciso corrigir isso. Ou seja, eu não disse para ela que ela estava errada, eu não mandei jogar no lixo, nada disso. Mas ela percebeu e disse assim, não, peraí, prof. Ela voltou lá na mesa, pegou uma canetinha, pegou lá a tinta que a gente estava fazendo e tentou fazer um joguinho maior, um tabuleiro que coubessem as peças que a gente já tinha disponíveis. E aí ela voltou e continuou não dando. Lá foi ela de volta e tentou. E fez até que deu certo. A felicidade. E aí você diz, um jogo da velha? É, um jogo da velha. Então, quanto aprendizado tem envolvido num simples jogo da velha? Eu só tenho até vergonha de mostrar o jogo da velha, porque ele é tão básico. Mas é que ele sempre me faz tanto sucesso que eu digo, eu sou obrigada a mostrar. Então, você está criando aí futuros game designers e ilustradores de jogos também, né? Ela mandou ver no tabuleiro em outra proporção. Vamos para o Rafael Pisani, então. Gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou do Tabuleiro Acessível, talvez vocês conheçam, eu estou ali no Ludos. O nosso trabalho é com os jogos de tabuleiro modernos para surdos. A gente faz uma adaptação em equipe para que os surdos possam jogar em equidade. E aí a gente tem várias experiências, e eu tenho outras experiências além. Introdução feita, vamos lá. Eu vejo nos jogos um potencial, inclusive, da educação emocional. Porque a gente chega nas oficinas, por exemplo, o primeiro comentário das pessoas que nunca jogaram um jogo moderno, a gente começa com um simples. Double. No máximo ali um de peteleco, 2 mecânicas, quando mistura muito bagunça. A primeira resposta das pessoas é, eu não sei. Não vou jogar. Por que não saber é uma razão para não jogar? Começa por aí. Sendo que a pessoa está ali para aprender, está no contexto que está dizendo que ela vai ser explicada. Outro fenômeno que ocorre muito são os pais subestimarem os filhos. Nossa, meu filho não vai saber. Várias vezes o filho sabia muito mais do que o pai, estava dando um couro no pai. E no aspecto pedagógico, especificamente, eu trabalhei num abrigo e minha função era trabalhar com os adolescentes competências para a vida. Porque numa situação de abrigamento, você não tem muito essa convivência externa. Tem que ser tudo muito seguro, muito fechado, por uma série de razões. E aí eu tinha que trabalhar com esses adolescentes competências para a vida. Então, por exemplo, eu jogava qualquer jogo com eles, qualquer jogo moderno, aí não fazia diferença qual era. Mas eles sempre interrompiam na hora da explicação, o que no dia a dia atrapalhava eles na comunicação. Imagina, você está explicando alguma coisa e eles contam uma piada. É fora de contexto. Foram alguns meses treinando com eles. Olha, não interrompa a explicação. Nem importava qual era o jogo, importava que eles tinham que prestar atenção na explicação e entender que as falas têm contexto. E por fim, tudo isso foi jogo que era na mesma regra, tá? Eu não mudei o jogo de maneira nenhuma. Mas o que mais me destacou pedagogicamente, no sentido emocional, foi trabalhar atenção através de canastra ou buraco. Vocês sabem, é um jogo tanto quanto complexo do ponto de vista cognitivo, porque é memorizar a sua carta, a carta do parceiro, do adversário, e tudo que passou pela mesa para chegar no fim e mostrar sua canastra. E tudo isso simultâneo. Então foi um desafio gigantesco aí. Eu achei muito interessante que eles entenderam, mas não pegaram a maldade, não jogaram tanto. Eles, tá, eu só tenho que montar canastra, eles ficavam citando cartas. Mas eles conseguiram entender a dinâmica. Para eles estava excelente.
Então, o jogo por si, sem mudar nada, ele já tem tudo isso nele. Claro, quando estamos em sala de aula, é para 30 crianças, 30 alunos. Aí você tem que pensar uma dinâmica para 30. Mas, no geral, o próprio jogo já contém tudo isso. Você tem que encontrar qual competência ele trabalha. Muito mais de qualquer coisa. É só levando o jogo para a sala de aula que a gente consegue perceber essa riqueza acontecendo, né? Aí que a gente vê concretizado o valor que tem o jogo, o alcance que o jogo tem, os recursos que ele oferece. Parabéns, Rafael, pelo seu trabalho. Também é um trabalho que rende um papo de jogos aqui. Entre em contato comigo para a gente. Já tem quem está gostando da ideia. E vamos para Gabriel do Alibi, meu amigo. Cadê ele? Que caiu? Tô aqui. Tudo bem. Bom, obrigado, Angélica, pela apresentação. Acho que foi muito bacana. E eu fiquei bastante reflexivo, inclusive pensando no questionamento da sua banca, porque você trouxe bem clara a questão da intencionalidade, né? Mas do que eu faço de jogos, do que eu desenvolvo e do que eu trabalho com jogos, eu não consigo conceber alguém pegar um jogo bruto e não mexer em nada nele. É impossível isso. Eu, sei lá, desde que eu nasci, eu tinha 3, 4 anos, eu já modificava os jogos. Antes de me ensinarem as regras, eu já falava, não concordo com isso, quero modificar a regra. Isso é uma característica minha, né? E a minha reflexão foi muito no sentido do seguinte: quando a gente tem alguém que desmonta, sei lá, um equipamento mecânico em casa, um aluno, um jovem, né? A gente fala que ele vai ser engenheiro. E quando ele desmonta o jogo? Sabe? A minha reflexão é nesse sentido de quanto é importante a gente entender, né? Em diversas camadas. Não precisa ser game designer para isso, mas em diferentes camadas. O quanto que você consegue desmontar um jogo e abstrair ele para remontar? Se você pegar até a tua referência do Jesse Shell, ele traz lá no livro dele, A Book of Lenses, se não me falha a memória, são 200 lentes diferentes para você olhar o jogo. Então, ele tem uma lente para as regras, mas ele tem outras 200 lentes para poder olhar esse jogo e ele desmonta os jogos em 200 camadas diferentes. A gente não precisa ir nesse nível, né? Eu começo na imersão, diversão e agência, em que a imersão, quanto que o jovem está mergulhado no jogo, a diversão como aquilo que é diverso e não aquilo que é engraçado, né? A diversão na etimologia, o que aquilo é diferente do dia a dia dele, e a agência naquilo que ele pode mexer, na participação dele. Se você separar qualquer jogo em imersão, diversão e agência, você consegue olhar essas questões que você está falando, de alterar o jogo com responsabilidade e com intencionalidade, né? Você pode quebrar de diversas maneiras, mas começando com imersão, diversão e agência, você já consegue fazer essa quebra. E é lógico, vai dar erro, lógico que vai, mas como a Kátia falou, não tem game designer que não faz playtest, sabe? E não tem professor que não testa a aula que ele preparou, é a mesma coisa. Se você monta uma aula, você vai fazer o teste, você faz um teste para ela para ver se ela funciona. E se ela não funciona, você altera. É a mesma coisa, não muda. É a mesma lente, só que para espaços diferentes. Então, eu entendo que não dá, na verdade, para pegar um jogo e simplesmente utilizar. Eu sempre faço mudança neles. Então, parabéns pelas mudanças que você fez, achei muito bacana. E obrigado aí por estar aqui. Quer falar antes do Léo, Angélica? Não, só queria comentar que quando a gente leva o jogo, né, para a sala e a gente tem sempre aquela nossa intencionalidade, quando a gente vê que as crianças elas começam a propor algumas coisas e a gente dá oportunidade para elas, gente, isso é fantástico. Eu dou um trabalhão sem igual,
porque você sai do seu rumo, você sai do seu planejamento, você tem que acatar aquilo, você tem que ter um jogo de cintura, né? Mesmo quando eu estou trabalhando com crianças de educação infantil, que a gente acredita que o jogo ele mora na educação infantil, que é uma crença completamente errônea, né? Mas tudo bem, isso é outro papo. E aí, um belo dia, eu vejo uma duplinha de crianças jogando xadrez. Eu digo, não, para com isso. Aí eu sentei do lado, né, para perceber o que eles estavam fazendo. É impossível que crianças de 4, 5 anos não joguem xadrez. Eles tinham inventado uma regra. E eles jogavam com aquela regra, uma regra bem simples, não tinha nada a ver com xadrez, mas eles usavam as peças de xadrez. Então, olha que riqueza que às vezes a gente deixa escapar. Então, sim, Paula, são games designers que estão fluindo ali o tempo todo dentro da sala. E isso eu estou falando de crianças de educação infantil, mas só eu fico imaginando o que um adolescente de ensino médio é capaz de fazer, o que uma criança de ensino fundamental é capaz de fazer. E aí, se a gente fecha, né, só naquilo que a gente imagina que é o jogo pronto, sem a possibilidade de mudar, nossa, quanto que a gente ganha com o jogo de qualquer forma, mas o quanto a gente perde nessas possibilidades, né? É fantástico, gente. Isso aí. Tudo bem. Só rapidinho, eu vou interromper só para fechar isso, né? Eu acho que a coisa mais rica, assim, quando você está com o jogo, é você propor que eles proponham as mudanças e todas você acata e faz ele testar. Quem propôs e os outros, porque assim, nesse momento de teste, você já, como tem uma certa experiência e conhece o jogo, você já viu, putz, isso daí vai dar totalmente errado, né? Mas eles perceberem o que não deu certo na proposta, isso é também incrível. Então, assim, a mudança vir também através deles, não só o professor modificando o jogo. Pronto. Desculpa. É um senso comum de que criança sabe menos, né? Acho que a gente comete uma falta de respeito com a inteligência da criança nesse senso comum. Então, eu vou fazer o jogo, eu vou mudar a regra. Põe a galera para pensar, vão te dar um baile, você vai perder de lavada em todas as ideias, você vai ver o quanto que essa galera tem para contribuir. Léo Abreu, que eu estava falando com o meu marido ontem, que a gente vai mudar seu nome para Léo Abraço, que foi o abraço mais gostoso do DOF que a gente ganhou. E é sempre uma delícia conversar com você. Vai lá. Obrigado, Paula. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Angélica, por você ter compartilhado, né, essa sua experiência com a gente e ter trazido, inclusive, esse questionamento, né, que você recebeu lá na sua defesa. E o quanto isso provoca, né, e traz, né, as reflexões, acho que bastante significativas especialmente aqui nesse espaço, né, considerando que a gente está acho que está imerso, né, nessa interface aí, né, dos jogos na educação. E eu estou pensando muito numa coisa que você comentou, né, dessa interface, né, entre o design de jogos e o uso dos jogos na educação, né, porque o design, né, de jogo comercial, ele não tem formação pedagógica, né, e o professor não tem formação em design de jogo. Então, eu acho que é realmente uma área cinza, né, que a gente acaba entrando, e acho que pela sua apresentação, eu percebi uma coisa, né, que talvez não sei se não é necessariamente uma sensibilidade apenas, né, mas é algumas preocupações que surgem para além da vivência que a gente tem apenas como jogador. Eu estou falando dos professores que também jogam, né, que também consomem, né, enquanto jogadores, né, esses jogos de tabuleiro. Porque essa preocupação, né, sobre como adaptar, né, o quanto adaptar para não perder o interessante dali do jogo, né, manter, né, o que torna aquele jogo interessante. Isso, eu imagino, né, que para alguns formatos de jogos, provavelmente, isso pode ser atingido de uma maneira mais fácil, mas para outros jogos, né, para outros tipos de adaptações, só essa vivência ali como jogador talvez não seja o suficiente, né, para poder garantir essa
essa transposição, né? Quando a gente vai fazer essa adaptação. E eu fiquei pensando bastante nisso, né? O quanto, né, dessa vivência, né, dessa experiência enquanto jogador, ela contribui, né, para você ficar atenta em relação à intencionalidade e ao cuidado, né, para poder fazer a adaptação, mas quando que eventualmente você precisa de um pouco mais, né? Talvez, acho que conversa com o que você colocou, né, da relação da formação do design de jogo. Eu concordo, né, com o Gabriel, né, que falou antes, de não é cobrar do professor, né, todo o domínio, né, também nessa outra área, né, que é de design de jogo, mas acho que buscar, né, acredito, né, que a vivência como jogador, né, o que a gente fala ali do repertório, né, de jogos, acho que ajuda a ficar atento, né, pelo menos dessas adaptações, né, e tentar talvez errar um pouco menos, né, aí no trajeto. Mas eu achei muito legal, né, muito bacana mesmo a discussão que você acabou trazendo e compartilhando aqui com a gente. Obrigado mesmo, Angélica. Essa zona cinzenta é o que eu trago para mim como missão, é essa ponte que eu quero fazer. Quem joga e não é da educação, quem é da educação e não joga, e fazer esse pessoal se dar a mão, para a gente ver menos jogo de trilha da memória acontecendo. A gente sabe que é super bem intencionado, mas é para uma faixa etária só, né, que dá certo isso daí. Depois os alunos crescem, a gente tem que desenvolver jogos apropriados. Então, e tem que ter algum conhecimento mesmo, letramento em jogos e tal. O do Alib está falando que a zona cinza que o Léo Abreu cita é o pensamento orientado ao jogo, é o game thinking. Não precisa ser designer de jogos, mas precisa ser um curioso. Vou passar para o Chechel. Vamos lá. Boa noite, Paula. Boa noite, Angélica. Gostei muito da sua apresentação. Eu acho que eu vou discordar um pouco, porque meio de todo mundo, talvez, no sentido que nós somos um grupo de fanáticos por jogos, né? Então, eu acho que a gente está exigindo demais do professor. Eu acho que ele não pode ser designer. Assim, o professor normal, ele não vai ser um designer de jogos, ele não vai entender de jogos. E, na verdade, ele quer uma ferramenta que ele possa usar com certa confiança para levar para a sala de aula. Eu também não acredito que ele vai testar antes com um grupo, e nem faz sentido, porque ele vai testar o quê? Com adulto? Ele vai testar na sala de aula dele mesmo. Ele vai fazer, vou tentar isso uma vez. Né? E aí tem essa questão do o que você dá para ele. Então, eu acho que se ele começar com o jogo da velha, né, é ótimo. Né? Por quê? Porque o jogo da velha ele sabe jogar, ele já jogou quando era criança, ele passou pelo aprendizado de saber várias coisas ali, né? E qualquer coisa que ele levar para a sala, ele vai levar uma resposta inesperada. Porque você sempre tem uma resposta inesperada dos alunos quando você leva para um grupo grande. Né? Tanto a criança quanto adulto, né? Que é mais a minha experiência. Né? Jovem adulto. Então, acho que a filosofia tem que ser um pouco assim, de entregar algumas coisas prontas para o letramento do professor, que não é um letramento, é uma coisa vivencial. Ele vai levar para... Isso aí eu concordo com o Léo. Ele vai levar para a sala de aula, vai aprender como aquilo acontece, vai falar, cara, eu posso botar outro jogo aqui também. E talvez até se interesse a jogar por outras coisas. Mas se a gente não tiver, assim aquelas coisas, o que a gente pode pensar em fazer no Ludus, né? Eu acho que é uma coisa dessa, é ter coisas muito simples, de letramento de jogo, de ludamento, sei lá, né? Outra palavra para inventar aí, a gente discute tanto palavras às vezes, né? Dos professores, né? E dando coisas que eles se sintam seguros e seguras, para poder ir lá e fazer esse primeiro teste naquela primeira sala de aula e ver o que acontece. E aí tem pessoas assim, que fazem esse trabalho de apoio, tipo a Paula e outros de vocês, não sei se estão envolvidos assim mais com o lado de ensinar o professor em sala de aula mesmo, né?
que eu acho que é importante também. Mas ter esses kitzinhos seguros, né, esse material pronto, bem feito, ou também ou fácil de recriar, né, um print and play, uma receita de construção, né? Eu acho isso muito importante. E a Angélica, a gente fica pedindo desculpas, né? Ah, eu usei velho, eu usei não sei lá o quê, né? E eu sou muito crítico, por exemplo, de artigo científico que propõe o uso de um jogo que é uma trilha, entendeu? Isso eu sou crítico. Mas na sala de aula, às vezes é o que o professor consegue fazer, né? Não é uma contribuição científica dizer que foi para a sala de aula, usou um joguinho de trilho e os alunos ficaram felizes que estavam jogando em vez de estudar. Isso não é uma contribuição científica. Mas na sala de aula é uma atividade importante. Então, assim, eu tenho esse meu lado, né, ciência, né, vamos dizer assim, né, procurando jogos complicados, jogos endógenos, jogos... Mas a gente tem que se lembrar que o professor precisa de um primeiro passo, né? Precisa embarcar nessa, e aí ele precisa de coisas simples, e tem trabalhos muito bem feitos que a gente pode fazer aí. Eu só queria fazer um adversário final. Tá crescendo o grupo. Primeiro só tinha 4, 5 pessoas, agora já tem 15, 16. Vamos fazer esse negócio crescer. É assim. Obrigado a todos. Legal. E tem mais gente na fila, mas eu queria trazer a Kátia para essa conversa dos jogos mais simples, que a gente mesmo confecciona, e como que o professor digere isso daí. O que você tem? O que você recebe de feedback? O que eu posso falar, acho que é um pouquinho sobre a minha experiência com o Jogomate, né? O Jogomate é um campeonato de jogos matemáticos que ele é oferecido anualmente pelo CAEM. O CAEM é um centro de aperfeiçoamento do ensino da matemática, é um órgão dentro do IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística dentro da USP. Então, assim, a gente tem a USP, o IME, que é a matemática, o CAEM, que é o órgão, e o campeonato de jogos. O que é esse campeonato de jogos matemáticos? A gente, né, determinou que os jogos matemáticos são os jogos abstratos, né? Então, assim, que envolve raciocínio, pensamento lógico. Então, a gente pega esses jogos simples, divide o pessoal do primeiro ano básico do Fundi 1 até o terceiro do médio, divide em 5 categorias. E seleciona um único jogo para cada categoria. E chama os professores de escolas públicas, particulares, quem quiser se inscrever, está aberto aqui em São Paulo. O que a gente faz? A gente traz esses professores e trabalha esse jogo único para o professor daquela turma. Trabalha o jogo, então, assim, são jogos abstratos simples, não tão simples, mas, por exemplo, o quarto, 1, 2, 3, o Mancala também a gente já trouxe para esse campeonato. E qual é a ideia? O professor está ali no meio de professores, então ele está questionando como professor, ele não está sendo... Ele está trabalhando em pares, né? Então, o que a gente percebe mesmo nisso? Tem o professor que já curte, já tem o lado jogos eu gosto, tem o professor que o diretor manda aí, tem aquele que vai junto com o coordenador porque está ali e pronto. Então, assim, você vai vendo um público totalmente diverso. E tem aqueles que adoram mesmo, mas não são board gamers, né? Não são... Eu acho que eu vi 1 ou 2 só que, assim, que era realmente colecionador, jogos modernos, tal. É um pessoal que curte jogo, mas... está mais focado no abstrato mesmo. Então, a gente treina o professor naquele jogo, fala das habilidades, tudo tem que fazer. E o que a gente faz com esse professor depois? Ele volta para a escola e aí ele trabalha o jogo com a sua turma. Então, ele fica lá 6 meses trabalhando aquele jogo e ele vai descobrindo, o próprio professor vai descobrindo o que esse jogo traz de benefício. Depois a gente faz um encontro, depois tem o final na escola, pega o aluno, leva para a final da USP, então tem um campeonato interescolas que é sensacional, assim, o dia da final é emocionante, porque você vê, assim, o brilho das crianças, dos pequenininhos, dos maiores, estar lá na USP, eu sou representante da escola, então é muito fofo isso. Mas, tirando isso, depois a gente tem uma reunião com os professores que participaram e pega o feedback dos professores na escola. Né? Então, esse eu acho que é um jeito da gente ir cativando um pouquinho os professores, sem dar um mundo de jogos, assim, então, um jogo que ele trabalha um semestre com a turma dele, então ele vai pegando confiança.
No outro ano é outro jogo. Então a gente vai entrar aqui no quarto, né? A pandemia interrompeu tudo, inclusive isso, mas a gente vai entrar agora no quarto jogo mate. Então a gente tem experiências de 3 anos, e quem participou do primeiro foi para o segundo, trouxe pessoas para o terceiro, trouxe, entendeu? Então, isso é legal. Então, é uma experiência de pouquinho. Então, assim, como trazer esses professores? De pouquinho. Pega um jogo e batalha em cima dele, deixa ele perceber o retorno que ele tem com os alunos, que é isso que a gente tinha como feedback. Então, assim, a gente tinha feedbacks do tipo, eu tenho autista na sala, ou então eu tenho um cara que é péssimo em matemática, ele odeia, e ele foi o campeão nos jogos. Então, assim, pô, mas você tá vendo, você é campeão nos jogos, aí a gente tenta levar para o lado matemático, né, porque é um instituto. Então, assim, o que o jogo e a matemática, jogo abstrato e a matemática têm em comum? Você não pensa para jogar, é a mesma coisa, você pensa para você qual vai ser o próximo passo do exercício. Errou no jogo, você volta atrás, aquele não foi bom. Então, a gente vai fazendo essa associação, e eu acho que essa é uma experiência bem simples e que acho que é um jeito legal de trazer professores, porque se você não conquista o professor, ele não vai levar o jogo para a sala de aula, né? Então, ele tem que se sentir conquistado e ver que tem futuro ou que tem resultado em trabalhar jogos na sala, não só a diversão com os alunos. Não sei se era isso que você queria que eu falasse, Paula, mas foi. Não, é isso. E estou vendo que rende outro papo de jogos também, esse projeto aí com o pessoal da matemática, né? Vamos falar sobre isso também. Legal. Vou passar para a minha xará. Vai lá, Paula. Olá, boa noite, pessoal. Obrigada aí pelas contribuições de vocês, né? Cada um compartilhando as experiências, é muito bacana, né, Angélica, seu trabalho. Kátia, muito legal. Eu vi outro dia um vídeo seu, né, do Doble, não foi? Que você fez um monte de regras para montar. Na verdade, eu fui deduzindo, eu tentei mostrar a minha dedução, né? Eu me senti a criancinha nisso, né? Como faz? Nossa, é assim, eureka, consegui. Vou ter que mostrar. Então, mas é isso. Gente, ela arrasou. Eu vou pegar isso daí, posso usar? Vou usar suas ideias lá, porque a gente estava pensando já em fazer o Doble e a gente estava quebrando a cabeça como é que ia montar essas cartas. O Léo achou o seu vídeo, compartilhou. Eu falei, que bacana esse trabalho. Então, eu acho que é muito legal o Chachel falando aí também, né, dessa questão de diferenciar, né, do professor poder experimentar mesmo em sala de aula, poder testar. Eu acho que isso é muito importante, a gente valorizar isso, e às vezes a gente fica com medo. A nossa cultura tem muito uma questão do erro, né, como algo negativo. E aí vocês comentaram aqui também, né? Deixa o aluno errar, deixa ele fazer errado, testar e ver que aquilo deu errado e ele aprender com o erro. O quanto a gente não aprende muito mais quando aquilo dá errado do que se der certo logo de cara. Então, eu acho que o jogo dá para você testar todas essas competências assim e deixar, né, experimentar, deixar ver. E a dificuldade que a gente tem quando a gente está produzindo o jogo, não sei se isso também aconteceu com alguém, mas o quando parar, né? Porque a gente vai mexe no jogo, e que horas que o jogo está perfeito, que a gente pode começar a publicar, divulgar e mandar para todo mundo, a gente fica, né? Eu, Léo, aí trabalhando com os jogos, a gente tem alguns que a gente mexe daqui, mexe de lá, e a gente continua mexendo. Então, acho que isso também é um desafio, né? A gente saber, não, é agora, é a hora que ele está pronto para ir, né? A gente já fez vários testes, e eu acho que isso é muito, muito aprendizado, né? Então, é bacana a gente poder ir compartilhando aí as histórias, as experiências e aprendendo uns com os outros. E tem muita coisa, né? E eu fico pensando, eu não sei se a bolha de vocês têm esse mesmo sentimento, mas assim, as pessoas que eu conheço, elas não conhecem jogos. Elas não conhecem esses jogos modernos. E isso é um mundo muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Então, como que a gente vai querer que o professor trabalhe com jogos, né, se ele não conhece os jogos? Ele não vai ter ideias de fazer mecânicas diferentes, né? Cada dia o Léo leva um jogo diferente lá, ou eu levo algum, e a gente vai vendo, caramba, isso daqui a gente pode fazer isso. Léo, isso daqui a gente pode fazer isso. Isso daqui a gente pode fazer isso. A gente não vai conseguir pensar isso se a gente só conhecer 2 mecânicas, 3 mecânicas de jogos que são muito repetitivos se você não for para os jogos modernos.
Não sei, né? Também existem outros, mas assim, é muita ideia que está aí que eu acho que não chegou, né? Outras coisas a gente tem acesso mais fácil, os jogos eles não tão fáceis. Dependendo da bolha que você está, isso é mais difícil. A função principal da Ludus Magistério, né, é onde a gente tem esse espaço para conversar com quem fala a mesma língua, e graças a Deus a gente ainda produz bastante, mas acho que todos aqui somos estranhos no seu ambiente de trabalho e tal, e é engraçado, né, porque é tão difícil levar tecnologia para as escolas públicas, tão difícil um sinal de Wi-Fi ou que eles tenham algum dispositivo eletrônico, é uma mão na roda board game, né? Porque, poxa, vai com a tampinha da garrafa mesmo e dá certo. Então, é um potencial que mais gente precisa enxergar, né, Paula? Agora eu tenho que fazer um pedido público de desculpas para o Léo, professor Leonardo Costa, que eu fiquei na dúvida se ele tinha levantado a mão, não tinha. Aí eu fui aqui, cliquei para baixar a mão e a mão levantou. Então, acho que ele está querendo participar faz um tempão e eu estou deixando ele para o fim da fila. Bom, a Angélica pode falar primeiro, eu deixo, não tem problema não. Então, vai. Você quer ir agora, Angélica, antes do Léo? Então, deixa eu falar. Na realidade, eu vou responder aqui, vou replicar ali o Geraldo, que ele trouxe, né, aquelas pontuações. Quero deixar bem claro que quando o professor na minha banca, ele fez esses questionamentos, eu achei extremamente pertinentes. E eu já tinha, inclusive eu respondi, eu justifiquei, né, o porquê a gente modifica os jogos e porque as experiências que eu trago lá na minha dissertação, elas são experiências que modificam os jogos, e a gente discutiu isso naquele momento. Agora, uma coisa importante que o Geraldo traz é que eu acho também injusto, vamos colocar assim, se essa palavra cabe aqui, né, colocar mais essa responsabilidade para o professor, porque a lista do professor é grande, gigante, né? E aí eu fico pensando, se em determinado momento, né, a minha escola, a direção, ou o sistema educacional diz assim, agora você vai ter que usar música, você vai ter que ensinar matemática com música. Desculpa a palavra, eu tô lascada, porque eu não sei cantar nem ciranda cirandinha, gente, isso que eu trabalho com criança. Ou seja, a minha dificuldade ia ser gigantesca. Eu não tenho essa afinidade e ia ser alguma coisa totalmente destruidora para mim, né? Por outro lado, e aí no meu trabalho, na minha pesquisa que eu faço, eu coloco isso, né? Que eu fiz mais direcionada ao ensino da matemática, aprendizagem da matemática com as crianças da educação infantil. Existem milhares de formas de ensinar matemática, né? De apresentar a matemática, de trabalhar a matemática. A gente na educação infantil não chega a falar ensinar a matemática, mas enfim. Porque eu posso fazer isso com a literatura, eu posso fazer isso com uma brincadeira, eu posso fazer isso de inúmeras formas. Então, se eu decido usar o jogo, eu acho assim que isso deve ser, não sei até que ponto, mas isso deve ser uma escolha do professor, eu deixo isso bem claro. Porque ele tem que ter ou essa afinidade, ou que nem a Kátia falou, talvez eu não tenha afinidade, eu não conheço o jogo, mas quando me é apresentado eu digo, nossa gente, como que eu não conhecia isso? Então, o que não dá é para simplesmente transformar esse professor num designer agora de jogos, que ele seja capaz de mudar qualquer jogo e que ele consiga fazer essa mágica, né? Não é isso que eu estou trazendo. Inclusive, eu trago esses questionamentos exatamente para propor isso, para ver quais são o que cada um pensa, né? E aí, vem essa questão também que a Kátia colocou, né? Que a gente precisa, eu não é contaminando, eu uso uma outra palavra, eu ia usar contaminando, mas depois eu usei uma outra palavra, que agora me fugiu. A gente precisa fazer esse trabalho que talvez esses professores, essas pessoas que não estão vendo essas possibilidades, elas possam passar a ver, e aí tenham ferramentas e conhecimento, eu sempre digo, não tem como utilizar o jogo sem um conhecimento, seja um pouco de conhecimento de design, seja um conhecimento das possibilidades que aquele jogo te oferece. Não dá para pegar um jogo, abrir uma caixa e jogar na sala de aula. Isso eu acho que não vai funcionar na educação infantil e não vai funcionar em etapa nenhuma, né? Então, é só para colocar isso aí que o Geraldo também
trouxe, que eu acho super pertinente. Muito bem, quem vai agora? Vai o Léo? Ei, o Léo, finalmente! Desculpa. Bom, agora eu consegui chegar em casa. Antes eu estava no celular e estava caindo bastante. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu gostei muito do que eu ouvi. O que a gente precisa entender, né, é que a gente não vai ter um público que vai ser aficionado por board games, né? A gente tem diferentes grupos de professores. Você vai ter aquele professor que o Chechel falou, que ele quer ali uma coisa relativamente pronta, acabada, para ele aplicar em sala de aula e avaliar a aplicação daquilo que ele fez, se atingiu ou não o objetivo que ele queria. Você vai ter aquele professor que vai querer criar o próprio jogo, levar o jogo para a sala de aula para os alunos jogarem. Você vai ter aquele professor que vai querer, junto com os alunos, criar um jogo novo, usando um como inspiração ou partindo do zero, né? E você vai ter também aquele professor que vai querer pegar um jogo que já existe, fazer alguma modificação específica para a sua disciplina, para tentar atrair os alunos, para deixar a coisa talvez mais lúdica, ou que seja. Então, você tem, na verdade, uma gama de professores que podem trabalhar, e nem sempre isso vai ser uma evolução, né? O cara vai começar inicialmente com um joguinho pronto e vai se desdobrar para as outras possibilidades, né? Então, na verdade, alguns vão se encantar, vão querer usar, né, mais vezes, outros vão usar uma ou duas vezes e não vão querer. A gente vê várias metodologias acontecendo aí, né? Cada época tem o seu modismo de nova tecnologia na educação, né? Tem aquelas pessoas que entram de cabeça, que vão a fundo e tentam fazer tudo daquela metodologia, tentam aplicar tudo, e a gente tem que ter em mente que aquilo que serve para uma turma não necessariamente vai servir para outra turma. Cada turma é um ecossistema totalmente diferente. Então, pode ser que com uma turma eu consiga sentar com eles, montar um jogo, dê super bem, os alunos se engajam, fazem, vão ter várias ideias, vão te surpreender com jogos que vão aparecer, que vão surgir. Aí você leva para uma outra turma, às vezes da mesma idade, a princípio, pode ser até da mesma escola, e aquilo não funciona tão bem, né? Então, isso faz parte da prática do professor, né? Então, assim, como seria bom se vários professores virassem pesquisadores do uso de jogos em educação, que quisessem, a todo momento, quando fosse pertinente, sacar, né, um baralho, um jogo de tabuleiro, e usar aquilo, e avaliar, e propor novos usos, e depois escrever artigos sobre isso, e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente sabe que a gente não vai por esse caminho, por quê? A gente também tem diferentes professores. Tem aquele professor que trabalha em 3 escolas, que o cara mal tem tempo para almoçar e para jantar todos os dias. Tem aquele professor que é dedicação exclusiva no Instituto Federal ou na universidade, que aí, né, tem teoricamente, uma quantidade menor de carga horária em sala de aula. Tem aquele professor que trabalha na escola particular, que geralmente tem uma condição também um pouco melhor de trabalho do que aquele professor que tem 3 matrículas, às vezes, né, 2 no estado, uma no município, e que praticamente tem 40 horas dentro de sala de aula por semana, né? O que eu quero dizer com isso tudo? Dependendo do professor e o que ele quer fazer, o conhecimento de game design torna-se necessário. É claro que ele não vai ser um expert no game design, e é claro que se ele tiver um game design que possa auxiliá-lo em algum momento, ótimo. Mas uma coisa é fundamental: se você quer criar jogos com seus alunos, se você quer criar jogos para os seus alunos, ou se você quer pegar um jogo e modificar, você precisa de 2 coisas. Uma é fazer playtest, não tem jeito. Por mais que você já chegue, já aplique numa turma um jogo que você inventou, que você modificou, você vai ter que ter o olhar de quantos alunos estão jogando para saber se aquilo está funcionando ou não. E coletar o feedback dos alunos também é um ponto essencial. Não é simplesmente olhar os alunos jogarem e analisar se deu certo ou se deu errado também. Perguntar a opinião deles, perguntar para eles se é divertido ou não,
Porque o que acontece? Muitas vezes, quando o professor tem uma ideia, eu vou pegar um jogo e vou modificar para a minha disciplina, ele tem a tendência de botar muito conteúdo dentro do jogo. Ele quer colocar o máximo de conteúdo que ele pode, e aí aquele jogo que teoricamente era para ser divertido, ele acaba se tornando maçante e chato, independente da mecânica que ele usou, ou introduziu, ou que o jogo já tinha. Então isso é um cuidado importante. Tomar cuidado, porque a gente tem que ter um equilíbrio entre o conteúdo que a gente coloca e a diversão do jogo. Por quê? Porque a ideia é que o jogo seja divertido, a ideia é que a experiência daquele jogo seja uma experiência memorável, a ponto do aluno sentir um prazer em jogar e ao mesmo tempo aprender, né? Por quê? Porque a gente sabe que não somos tão homo sapiens como gostaríamos. Na verdade, muitas vezes nós somos mais emotivos do que sapiens. E se a gente for capaz de ativar a emoção do aluno junto com o jogar e junto com aquele conteúdo que você quer ensinar, você, juntando tudo isso, você consegue fazer com que o aprendizado seja mais efetivo e mais duradouro, e que o aluno permaneça com aquele conhecimento por mais tempo, internalizado dentro dele, e é capaz de refletir sobre ele. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Vai lá, sim, senhorita Nohan. Diga, Angélica. Eu escutei um outro nome. Leonardo, né? Leonardo, você colocou, acho que a principal questão de se modificar um jogo, realmente, né? Não perder a possível ludicidade que a gente vai encontrar no jogo, porque o lúdico, ele não vem, aliás, o jogo, ele não vem com rótulo, eu entendo isso, né? O rótulo lúdico, ele não pertence ao jogo. O lúdico, a gente vai sentir ser lúdicos naquele jogo que a gente gosta de jogar, porque eu conheço pessoas que odeiam jogar, e que não é nada lúdico o jogo, nem jogado, nem na prateleira. Ele nunca foi lúdico para aquela pessoa. E se a gente perder isso, não faz sentido, eu acho, levar o jogo. Eu acho que faz muito mais sentido levar qualquer outra coisa. No ensino médio, uma lista de exercícios. No ensino fundamental, mandar todo mundo sentar e ler o trecho lá do livro, porque o jogo perdeu. Além de ser bastante trabalhoso, que eu nunca trabalhei com jogo que não tenha me tomado muito tempo, né? E aí vem aquela outra questão que foi já falada, né? O professor, ele não tem esse tempo, ele realmente trabalha. E assim, gente, essa questão de ser diferente em cada turma, quando eu trabalhei, geralmente eu trabalho 40 horas numa escola, mas eu pego turmas diferentes, de manhã e tarde, na mesma faixa etária. E um jogo, eu não consigo usar a mesma proposta de manhã que à tarde. À tarde são outras crianças, elas estão em outro ritmo, em outra vibe, digamos assim. E aí eu não consigo, eu tenho que fazer mais ajustes em cima daqueles ajustes que eu já fiz. E às vezes eu tenho que abandonar um jogo, e eu tenho que buscar uma outra alternativa, com outro jogo, outra estratégia. E é isso. E se esse jogo eu colocar goela abaixo, tanto faz na educação infantil quanto lá no ensino médio, eu não vejo motivo de ele estar em sala. Então ele volta para a prateleira e eu vou lá trabalhar de outra forma que eu sei trabalhar muito melhor, ou seja com a literatura, ou seja com música, ou seja com qualquer outra. Milhares que têm, né, metodologias para se trabalhar um determinado conteúdo, uma determinada habilidade em sala. Mas é isso, não, é uma das questões, não pode abandonar o lúdico do jogo, a gente pode fazer um equilíbrio, mas abandonar, aí eu acho que não vale mais a pena. Quase que perde o sentido, né, de usar jogo, se não é para a gente se divertir, se a gente treinar o desafio e praticar o erro sem culpa, né? Vira mais um exercício gamificado do que um jogo para valer. Nós vamos terminando, já está dando 1h30 aqui. Eu queria saber se o Rafael, que levantou a mão uma hora aí, ainda quer falar, e também a Ana, a Lívia e o Alan, que estão quietinhos, a Pamela, que ainda não falaram, quiserem aproveitar, falar mais alguma coisa, e sugerir qual vai ser o papo de jogos do mês de março, também aceito sugestões. Então tá, vai o Alan, que aliás está montando, já montou uma ludoteca, né, na escola. Isso, boa noite, pessoal. Primeiro, parabéns, Angélica, foi muito, muito legal
acompanhei depois de 10 minutos de iniciado, entrei, então foi bem interessante também a troca de informações aqui, as experiências que cada um teve. Eu tô montando, né, junto com a equipe, a ludoteca. Eu moro no interior de São Paulo, aqui perto da Paula, né? Estou no Vale do Paraíba, mas a escola é em Belém do Pará. Então, eu sou natural de lá e já trabalhei lá, então moro aqui hoje. Então, eu presto serviços para lá remotamente, mas vou 2 vezes ao ano e aí a gente faz as oficinas. Então, a gente implantou já. Com a pandemia ficou parado, né? Infelizmente, ficou 2 anos lá mofando, muito jogo teve que tratar depois. Mas... legal, Angélica. Legal. Mas aí a gente está retomando agora, então já está começando a usar, já tivemos oficinas, já utilizamos em eventos da escola, com os alunos, com os pais, com o grupo de terceira idade, então está sendo bem interessante. Aprendi bastante com a Luras e antes com a Paula no Jedi, então foi bastante bem enriquecedor. E a ludoteca está lá, está caminhando. Sobre a experiência em relação ao que foi comentado, né, concordo com os vários pontos que colocaram. O que a gente vê lá na experiência da escola e da prática em geral é que, assim, o professor ter conhecimento de design vai ser um fator enriquecedor, não tem jeito. Assim como qualquer outra coisa, ele vai poder explorar melhor, né, os recursos, os jogos. Com o que o Leonardo falou também, outros comentaram, tem esse risco de não quebrar assim, o jogo, mas deixar o jogo menos divertido ou muito maçante, ou perder a mão mesmo. Então, às vezes, o jogo com as regras já estabelecidas pelo manual, pelo designer, tem aquele tempo. Então, como na escola a gente tem um fator tempo que impacta muito, de conseguir usar em 1 hora aula, 2 horas aula no jogo, quando não é no contraturno, então se eu mudo alguma regrinha, pode ser que desande, pode ser que fique mais longo, prolongue, e isso a gente já teve algumas experiências que não deram muito certo. E isso, como a Kátia falou nisso, tem que testar, né? Mas alguém comentou, a Zamira também, não dá para levar o jogo de forma improvisada, né? A gente tem que testar, mesmo que a gente conheça a realidade de uma turma para outra, com alunos, com professores, com pais, muda completamente, não só para jogos, mas para outras atividades também. Então, a experiência que a gente tem lá é isso, né? Testando sempre, adaptando mais para a quantidade de pessoas do que mudando regras, né? Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que alguns jogos permitem de aumentar a quantidade, senão a gente faz rodízio. Então, a gente tenta ao mínimo modificar, mesmo porque, como o Léo falou, a realidade dos professores, muitos professores não vão ter conhecimento, não vão saber o que adaptar. Mesmo a gente já tendo experiência como jogadores e utilizando jogos, já temos que testar antes. Imagina o professor que não tem essa prática. Então, vai querer implementar só um jogo de trilha, rolar dados, alguma coisa, e não vai poder, né, adaptar da melhor forma possível. Então, mas parabenizar também. Muito obrigado pela apresentação e por compartilhar com a gente. Eu estou falando de microfone fechado, né? Pedindo para a Angélica arrematar esse papo nosso hoje aqui. Que conseguimos debater igual você esperava, veio coisa nova, você quer acrescentar mais alguma coisa? Vai lá. Não, eu acho que é isso. Acho que o bacana é a gente estar escutando o que cada um tem para dizer aqui e continuar esse papo, porque eu acho que esse papo não tem fim, né? Daqui a pouco a gente pensa numa nova forma de contagiar, essa palavra, Kátia, de contagiar os professores e ajudar, e também a gente está aqui focado no jogo, mas qualquer outra estratégia de ensino, ela demanda conhecimento, demanda empenho, demanda tudo, né? O que a gente não pode é estagnar, eu acho, e escutar sempre, né? Ter esse feedback, a gente chama, no jogo, a gente chama esse de playtest, mas em qualquer situação a gente leva para o ambiente escolar e volta e reflete sobre aquilo, né? O que deu certo, o que deu errado, e fazer os ajustes. Acho que é um eterno ajustar, né? Eu não consigo pensar num fim e numa receita pronta. O Geraldo comentou a respeito de receitas mais prontas, não receitas prontas, mas de um jogo mais assim, mastigadinho, né? Uma estratégia de levar. Mas eu já trabalhei com esse tipo de projeto, né, numa escola. E eu já vi depois esse projeto sendo utilizado em outras escolas, inclusive nas escolas públicas lá de Florianópolis, onde professores não queriam chegar perto. Eles simplesmente não aderiram, não usaram. E estava tudo mastigadinho lá. E aí a pergunta é porque estava tudo mastigadinho e eles não podiam interferir? Ou é porque eles realmente não queriam
utilizar esse tipo né, de estratégia, vou colocar assim, para trabalhar com as crianças. Então, a gente sempre vai ter essa discussão e eu acho que é uma construção eterna. E eu queria agradecer demais esse papo, de poder ter conversado com vocês aqui, vieram já novas ideias aqui para mim, outras questões que eu vou ter que procurar, né? E é isso, gente. Agradecer só. É isso aí, então, super obrigada. Tem uma contribuição do Alan aqui, que ele conseguiu ter uma sobrinha e transformá-la em game designer, provavelmente vai transformá-la em nerd, levá-la para o bom caminho, né? Mudando regra de jogo aí, e muito joia. Gente, super obrigada pela participação. Igual o Chechel falou, aumentamos o quórum a cada encontro. É muito gostoso falar com quem está na mesma vibe que a gente, que enxerga o jogo da mesma forma e que tem muita vontade de contribuir com a educação e fazer tudo melhorar. Então, eu agradeço. Quem assistiu agora, quiser entrar na comunidade Ludus Magisterium, pelo Instagram, Ludus Magisterium, lá tem o link para preencher o formulário, e preenchido o formulário, em uns 2 dias no máximo, você já vai ser incluído no grupo da Ludus Magisterium. Lá Às você vai vezes um conhecer pouquinho muita mais, gente. Paula. Oi? Às vezes um pouquinho mais. Tá, às vezes demora um pouquinho mais. Isso depende da disponibilidade desse que vos fala, porque eu sou o único que eu acho que está fazendo essa tarefa, e tem dia que eu não consigo abrir o formulário. O link não está funcionando, está para ser mudado, Ana. Em vez de flow page, vai para outra coisa de fazer link. Vai alterar, a gente está sabendo que não está funcionando. Mas, enfim. E a gravação desse nosso terceiro papo de jogos no Magisterium, eu coloco o link disponível lá no grupo do Papo de Jogos. Fica o convite, mais do que vocês participarem, como hoje participaram, que vocês apresentem as suas ideias, seus projetos. Isso daqui é coletivo, é da Ludus, então todo mundo que é integrante da Ludus pode agitar isso daí. Joia? Muito obrigada a todos, um grande beijo, parabéns, Angélica, até mais. Até mais.